Podeis assentar, queridos. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma honra, mais uma vez, estar aqui, no meio dos meus irmãos, no meio da minha família, porque se você é servo do Senhor, aonde tiver a igreja no mundo, está lá a tua família, não é verdade? Quero agradecer ao pastor, mais uma vez, o carinho, e que bom que eu tenho essa honra, né, de só agora colocar o lacinho em tudo que já foi falado, porque vieram servos do Senhor aqui nesse altar, com certeza fazer a semeadura tem que primeiro preparar o terreno, tirar pedra, essas são as primeiras pregações, né? Tirar pedra, tirar mato, depois vem alguém com a semente, agora eu só vou regar. Que gostoso, né? Nós vamos, segundo a direção que o Senhor me deu, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, está falando daquilo que o Senhor tem para esta igreja, aquilo que o Senhor tem para você no dia de hoje. Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu vou falar sobre alguma coisa e se você souber do que eu estou falando, você simplesmente levanta a mão. Eu sei. Ok? Entendeu? Eu vou começar a dar dicas para que você descubra. E se você descobrir, você levanta a mão e você fala para mim, eu sei. Primeira dica, é um eucarioto. Faz parte do clado Eudocotiledôneo. Tem algumas subcategorias, tipo maloide, prunoide. Poderia dizer que são actinomorfas. Está difícil? Vou dar mais uma dica. O hipanto pode ser plano ou levemente côncavo. Ninguém? Ninguém sabe do que eu estou falando? Não. Vou dar mais uma dica. As sépalas vêm em forma de pentoses. Tá difícil, hein? Cadê deixa eu pegar aqui atrás para te mostrar do que eu estou falando. Peraí. Peraí. É difícil, né? Estou falando disso aqui. Eu descrevi uma flor como um botânico a descreveria, como um técnico a descreveria. E por que isso? Porque existe muita diferença entre você ler sobre algo e ter uma experiência física, tátil, sensorial, com algo sobre o qual você leu. São experiências completamente diferentes. E por que eu digo isso? Porque, queridos, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas leem a Bíblia, onde muitas pessoas leem a palavra de Deus, onde muitos se tornam religiosos técnicos da palavra, fiscais do pecado. Você pecou, você pecou, você pecou. Fiscais da condenação. Deus vai castigar. São técnicos da religião. Mas eu questiono se tiveram alguma experiência real com Cristo. Tão diferente falar tecnicamente de Cristo. Tão diferente ter a cabeça cheia de religião.
Então, diferente de você pegar uma flor e sentir o seu perfume, ver a sua maciez, ver a sua beleza. Se você quiser se dar bem em 2016, o recado que o Senhor tem para você nessa noite é: pare de ser religioso. Pare de ser um técnico das Escrituras. E tenha experiências reais comigo, diz o Senhor. Tenha uma vida prática comigo, diz o Senhor. Porque não adianta ter a sua cabeça cheia de conceitos técnicos, se no dia a dia, se na hora H, são só conceitos e não servem para se tornar prática na vida. Porque o Senhor não chamou ninguém para ser religioso. O Senhor te chamou para ser discípulo, para ser discípulo. Por isso, nessa direção que o Senhor me deu, e eu já sinto forte a presença dEle aqui. Olha, segurar uma lâmpada agora, o César acende, em nome de Jesus. Porque Ele é real. Não é um conceito, não é uma religião. E você pode experimentar na sua vida prática, todos os dias, se você quiser. Vamos levantar e vamos orar? Segura na mão do seu irmão, da sua irmã. Às vezes seu irmão está aí do seu lado há tanto tempo e você nem percebeu quem ele é, quem ela é. Você nunca perguntou das necessidades dele, dela, do que você poderia orar por ele. Não deve ser assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e se interesse por ela agora e fala assim: puxa, que bom que você está aqui. Às vezes olha para o lado, toma até uma surpresa: Luiz, é você? Eu gosto de ver a igreja assim, como família, unida. Aperta a mão dele assim: ai, que legal, você está vivo, você está viva. Que bom, né? Aperta a mão dele aí. Aperta mesmo. Que delícia. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, porque o Senhor permitiu que nós virássemos o ano e que nós pudéssemos ver o início do ano, Pai. Quantos não puderam, quantos foram recolhidos, quantos foram ceifados, quantos tinham planos para 2016 e não chegaram a respirar o ano novo, mas a Tua misericórdia nos alcançou. A Tua bênção permitiu que o nosso coração continuasse batendo, Pai, e nós pudemos atravessar esse ano e respirar a madrugada do ano novo, Pai. Que delícia, que alegria, que coisa gostosa, Pai. E uma vez que o Senhor permitiu que nós pudéssemos iniciar mais uma jornada nesse ano, que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Que nesta noite o Teu Espírito caia como torrente d'água viva sobre nós, ó Deus, e penetre a fibra mais íntima do coração de cada pessoa que está aqui dentro, ó Pai. E se houver aflições, problemas, dificuldades, transtornos, bloqueios, obstáculos, que caia isso por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nada seja maior ou mais importante do que ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, fala conosco.
nós te clamamos, ó Deus. Move o teu espírito com liberdade, sopra sobre a tua igreja, Deus. E faz uma coisa nova em nosso meio, nós te clamamos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Eu sinto vontade de aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. O irmão que está com o controle aqui do ar, eu vou pedir para que tenha alguém com controle que possa parar de bascular, por favor. É assim que depois que nós lermos. João 21, versículos de 15 a 17. Todos acharam? Você vê que tem algum irmão ou irmã sem a Bíblia, já chega junto, para que todos possam partilhar da palavra de Deus. Isso, e coloquei ele assim nessa posição, é ótimo, irmão. Eu acho que deu. Obrigado, viu, querido? Glória a Deus. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Podeis assentar. Queridos, como não podia deixar de ser, você sabe que eu sou um pastor, que eu sou bem curioso. Às vezes as pessoas falam assim que me conhecem: você é diferente. Não, eu sou igual a você, só que eu sou mais curioso. E eu sempre tive uma curiosidade de estudar a Bíblia no original. Nós temos uma tradução. A tradução, ela se esforça para trazer o sentido melhor daquilo que está escrito no original. Mas nada como conhecer o original, porque Jesus nunca falou português. E o bom de você conhecer a língua original é que ela não dá margem para você interpretar de uma maneira que não é exatamente o que está escrito. E o que eu gosto dessa igreja é que essa igreja prima pelo estudo. Muitas vezes vim aqui ministrar estudos que a gente ficava 4 horas juntos, 4, 5 horas juntos. De maneira que, quando eu começo a falar, você já sabe que vai demorar. Porque falar de Cristo é algo tão doce, tão especial, tão gostoso. Que de repente alguém dorme e cai da janela. Mas estamos aqui para entender algumas coisas. Quando a gente vê na língua grega do Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento em grego. E no grego, as palavras que estão colocadas, elas são diferentes da língua portuguesa, elas são mais ricas do que a língua portuguesa, como o hebraico também é muito mais rico
do que a língua portuguesa. Dizem que a nossa língua é uma língua difícil. Vai estudar hebraico. Você. Vai estudar o grego para você ver uma coisa. E no grego existem palavras específicas para que você entenda exatamente o sentido daquilo que está sendo dito. Em João 14,6, por exemplo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No original, no grego, você entende muito bem o que está escrito lá, quando Jesus usa rhodos para a palavra caminho. E o grego é uma língua interessante, que para você conhecer o grego, você tem que conhecer os antônimos. É muito interessante. Para conhecer o que é lindo, você tem que ter certeza do que é feio. Senão, você não sabe o que é lindo. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele usa rhodos para caminho, que é a palavra grega que foi traduzida por caminho, para saber o que significa rhodos, eu tenho que saber o antônimo de rhodos. E olha que interessante, o antônimo de rhodos é hamartia. E hamartia foi traduzido por pecado. No caminho e fora do caminho. Por isso que fala, se alguém está em Cristo Jesus, não há condenação. Porque uma vez que eu estou seguindo nesse caminho, não estou errando o meu alvo, não estou errando meus objetivos, e não estou perdido no pecado. Quando ele fala, eu sou a verdade, que lá está escrito no grego, haleteia, o oposto disso é lantano. Lantano é algo que está totalmente obscuro. Então Jesus é uma verdade que não está obscura, mas você precisa querer enxergá-la para que veja. E quando ele fala, eu sou a vida em grego, quem sabe, nós temos até matéria escolar com esse nome, né? Vida em grego, quem saberia me dizer como é? Você estudou biologia. Bios, que é a vida. Mas Jesus não usou essa palavra no grego. Ele não usou bios, ele usou zoé. Zoé é uma coisa interessantíssima. Porque zoé é a essência do movimento. Então olha que interessante. O átomo se move. As plantas se movem, o organismo se move, o ar se move, a terra se move, o cosmos se move, o universo se move. Sem Jesus não haveria existência, não haveria criação. Olha a grandiosidade de você perceber e você ter esse acesso a estudar um pouquinho do original. Que gostoso. A grandiosidade que o Senhor é. Quando você fala Ele é a vida, a gente muitas vezes pensa, é a minha vida. É muito mais do que isso. É a vida da criação. Nele, por Ele, foram feitas todas as coisas. Não é? Nele, por Ele e para Ele. E quando a gente está lendo esse texto que nós lemos aqui em João, no capítulo 21, versículo 15 a 17, por não termos acesso ao original, a gente percebe uma insistência de Jesus ao perguntar a Pedro se ele de fato... Pedro, você me ama, filho? Sim, Senhor. Eu te amo. Pedro nem pensou. Então cuida dos meus cordeirinhos. Acabou de falar. Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes, eu te amo. Pedro nem respirou. Pedro, você tem certeza? E aí diz que Pedro se entristeceu. Poxa, Senhor, eu já disse, tu sabes, eu te amo. E lendo apenas na tradução, a gente até faz poesia, né? É que Pedro negou Jesus 3 vezes, então por isso que Jesus falou 3 vezes que queria ter certeza desse amor. Para cada negação, ele teve que confessar que amava. É até bonito falar isso. Mas se tivermos acesso ao original, você vai perceber o que está acontecendo aqui. Porque no original existem palavras diferentes para amor. A gente fala de amor aqui no Brasil, o que é amor?
Eu fui pastor voluntário do Presídio Especial da Polícia Civil no Carandiru por 5 anos. E lá você pega um camarada que matou alguém, matou a esposa, picou ela todinha, colocou numa mala e jogou dentro de um rio. Você chega para uma pessoa dessa e fala assim, por que você fez isso? Ah, porque eu amava essa mulher. O que será ódio, então? Você percebe que a nossa língua, às vezes, ela é fraca para expressar algumas coisas, né? Amor. O cara vai lá e matou. Não, matei porque amava. Né? Às vezes minha esposa fala assim, eu te amo. Eu fico todo feliz. Aí eu saio com ela no shopping, ela vê um esmalte. Eu amo essa cor. Que droga, né? Estava tão contente, rapaz, achando que era, né, o exclusivo. De repente estou concorrendo com o esmalte púrpura. Eu amo meu carro, eu amo isso, a gente fala constantemente. Então veja que na nossa língua é muito pobre, né? Essa palavra significa 1 milhão de coisas. Mas se você ler no original, você vai perceber que existem vários tipos de amor. Existem pelo menos 4 tipos. Existe um amor que é chamado eros, da onde vem a nossa palavra erotismo, que está ligada a amor carnal. Então você está lendo um texto em grego, encontrou eros, só pode ser amor carnal. Se você encontrar a palavra estergos, é uma palavra que é um amor que dá suporte. Isso, inclusive, está mudando hoje, quando você fala assim, não te suporto mais. Parece que você odeia a pessoa, né? Mas, etimologicamente, a origem dessa palavra é você deixou de dar suporte para a pessoa. Tem o amor filéu, ou filia, que é o amor fraterno, e tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Então vamos entender pelo menos 3 desses amores, para que você possa se dar bem em 2016, porque é para isso que você está aqui, para pegar a sua bênção, não é isso? Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, você me ama? Ele usa a palavra ágape. E ágape é o amor de Deus. Vamos falar para não esquecer? Ágape é o amor de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez para gravar. Então Jesus pergunta para Pedro, você me ágape, que conjugado é agapau. E Pedro olha e fala, sim, Senhor, eu te fileim, que é o amor filia. Filia é amor fraterno. Então diga, filia é amor fraterno entre irmãos. Então Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra coisa. Primeira vez. Jesus é que deve ter se entristecido, né? Você me ama com o amor de Deus? E o filho responde, eu te amo com amor fraterno. Jesus olha de novo para Pedro e fala, filho, você me ama com amor de Deus? De novo Jesus usa ágape. E Pedro de novo responde, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo com amor fraterno. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim na terceira vez, então você me ama com amor fraterno? E Pedro diz, sim, tu sabes todas as coisas, eu te amo com amor fraterno. Agora fica mais fácil da gente entender por que Jesus insistiu tanto, não é? Queridos, eu gostaria que você pudesse abrir os teus ouvidos espirituais para aquilo que o Senhor me trouxe aqui para falar nessa noite com bastante carinho para você. Deus está perguntando para os seus filhos, você me ama? E quando Deus pergunta para você, você me ama? Ele não está perguntando se você ama com amor fraterno, nem com amor eros.
Ele está perguntando se você o ama com amor ágape. E qual é a diferença? O amor eros é o primeiro tipo de amor e é o amor que todo ser humano conhece. Porque eros está ligado ao nosso vocabulário, a palavra erótica, que você já deve ter visto largamente nas revistas, nas novelas, nas músicas. Hoje tudo é erótico, é impressionante. Mas por que essa palavra se tornou sinônimo de amor carnal, de relação carnal? Porque essa palavra ela envolve um conceito que na verdade vai além do sexo. Vai além dessa relação entre um corpo e outro. E muitos crentes, quando o Senhor pergunta, tu me amas? A pessoa fala, eu te amo, mas está falando de um amor carnal que não é espiritual. E vamos entender o que é esse amor então, que é o amor mais rudimentar e mais conhecido pelos homens, para que você não atravesse o ano de 2016, de repente, falando para Jesus, eu te amo, com amor errado. Porque essa palavra eros quer dizer desejo. Ou seja, muitos estão amando aquilo que desejam. Eu desejo um carro melhor, então eu amo um carro melhor. Eu desejo uma vida melhor, então eu amo esta vida melhor. Eu desejo um homem melhor, uma mulher melhor, então eu amo esse homem, essa mulher melhor. A dificuldade com esse tipo de amor é que é um amor baseado no desejo. E qual que é o problema aí? O problema aí é que quando você deseja alguma coisa, você está tendo uma relação de amor com aquele objeto do seu desejo. E quando você consegue aquela coisa que você desejava, o que aconteceu agora aqui? Acabou o amor. É interessante isso. E se você vê a grande quantidade de pessoas no mundo que vivem a vida inteira apenas nesse tipo de amor, eu desejo aquilo, aí eu sou infeliz porque desejo aquilo e não tenho. E aí se martiriza, eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho o corpo que eu quero, eu não tenho isso que eu quero, e se martiriza, sofre. Aí vai lá e finalmente comprou o carro que quer. Que maravilha! Comprei o carro que eu tanto queria. Até que ele sai na rua e vê um modelo mais novo. Agora o amor é pelo quê? Pelo modelo mais novo. Então, é uma relação de infelicidade constante. E muitos dentro da igreja não perceberam que estão vivendo assim. São infelizes porque não têm, e depois que têm, são infelizes porque agora não ama mais, não deseja mais. Que terrível! Passar a vida sofrendo pelo que não tem e sendo triste depois que tem. Porque agora eu vou desejar de novo aquilo que eu não tenho. E isso é um saco sem fundo, não para nunca. O meu filho menor, o Johan, que esteve aqui da vez passada, que estive pregando para os irmãos, ele tinha uma relação de amor, nesse sentido, um amor de desejo, por um celular. Ele queria muito um celular. Ele era muito novinho, na época, eu estava com 8 anos. Eu falei, filho, você é muito novo. Pai, mas eu quero tanto. Uma relação de amor mesmo. E eu podia ver essa relação de amor manifesta toda vez que ia com ele no shopping. O amor dele pelo celular manifestado da seguinte forma: ele de um lado da vitrine, assim, os olhinhos brilhando,
E do outro lado, o objeto desse amor, o celular. E ele, pai, compra para mim, compra para mim. E eu, sabendo como isso funciona, falei para ele, não, vou deixar vivo o seu amor. Não, pai, compra, mas de tanto pedir, de tanto merecer, eu comprei o celular. E ele ficou feliz e ficou satisfeito por uma semana. Depois ele queria um smartphone. Rapaz, sabe o que é? Meu celular, ele não tem como eu acessar a internet. Não tem como eu entrar no WhatsApp. Eu falei, claro, filho, é um celular. Não, pai, mas os dos meus amigos também é um celular. Mas entra na internet e vê filme do YouTube e tal. E aí, o que aconteceu? Ele era feliz com o celular dele? Que triste, não? E fez que fez, até que eu dei o smartphone. E o primeiro celular jaz hoje num baú de desejos assassinados pela presença. E pensa que ele está feliz com o smartphone? O que ele quer agora? Um iPhone. Queridos, por que eu falo isso para você? Porque eu vejo tanta gente sofrendo diante de Deus, pedindo coisas que não vão trazer felicidade, pelo menos até os 2 primeiros dias que você tiver aquilo. Eu sou infeliz porque não tenho, queria tanto ter. Porque ele pensa que quando ele tiver, continuará esse amor por aquilo que ele não tem. Não vai continuar. Na hora que tiver, agora, é o próximo. Eu falei para o meu pai, eu tinha 14 anos de idade, falei, pai, eu quero porque eu quero uma moto, eu preciso de uma moto, se eu não tiver uma moto eu não vou ser feliz de jeito nenhum. E meu pai falou, se você começar a trabalhar, eu te ajudo a comprar. E então eu comecei a trabalhar, aos 14 anos de idade. E consegui minha RX 125 na época, linda, vermelha, metálica, maravilhosa. Eu tinha que fazer plástica para parar de rir. Até que um dia eu estava no farol, parou do meu lado uma RX 180. Acabou ali o meu amor e minha alegria. Agora eu queria uma RX 180. E fiz que comprei RX 180, guidão alto, banco chopper, preta e dourada, linda. E fiquei feliz até o dia que parei no sinal e vi uma CB400, as motos da época, né? Pré-história. E aí eu percebi, eu nunca vou ser feliz. É uma relação de infelicidade plena e constante. Esse é o motivo das pessoas serem tão insatisfeitas com a vida. E não percebem que estão na igreja, estão servindo ao Senhor, mas estão servindo com um amor muito rudimentar, que não traz felicidade de jeito nenhum. Outro dia tocou o celular, eu parei o meu carro para ver quem era. Na verdade, ele não estava tocando por causa do telefone, mas estava tocando por causa de uma mensagem. Eu parei e comecei, o carro ligado, na frente de um supermercado. O carro ligado, eu comecei a ver o que era. De repente, alguém bate na janela. Aí eu olhei, tomei até um susto, porque era uma moça bonita. Só que olhando para ela, era uma moça linda, mas carcomida pelo vício, você percebia na cara dela. E eu baixei o vidro e falei, fala, querida. Ela falou, me arruma R$2. E eu falei para ela, para que você quer? E ela disse, eu não vou mentir para você não, eu vou beber. Eu sou viciada em droga e em bebida, e eu preciso agora beber.
E me condoeu o coração de ver uma moça tão bonita naquele estado. Eu falei, puxa, mas Deus não criou você para você viver assim. Sabe, eu sou psicólogo, e eu vou te falar de uma técnica que você pode largar disso. Você já tentou fazer isso, ela já participei dos alcoólatras anônimos, não adiantou. E eu fui falando coisas que vinham à minha cabeça para que ela largasse daquilo, e ela, não, eu já tentei isso também, isso não adiantou. Eu falei, sabe qual que é o teu problema? Você precisa de alguma coisa que te motive mais do que a bebida. Aí ela olhou para mim e falou assim, um rapaz bonito e cheiroso igual você, me motivaria mais que a bebida. Eu falei assim, querida, desculpa, mas eu já sou comprometido. Ela falou, tá vendo? Eu não vou ser curado e a culpa é sua. Eu achei interessante isso. Porque ela não percebia que estava vivendo esse amor de desejo pela bebida, desejo pela droga, desejo, e só traz infelicidade. E não é o desejo por mim que mudaria isso, porque já é um vício na cabeça dela. Por isso, se você percebe que você de repente está infeliz pelas coisas que você não conseguiu, se você acha que seria mais feliz se você tivesse determinada coisa, ou situação, ou um corpo diferente do que o que você tem, eu tenho que dizer para você, você está iludido. Você está iludida. Essa é uma relação de infelicidade ao longo prazo. É impossível ser feliz desejando as coisas que você não tem. Impossível. Talvez por isso essa categoria de amor, o Eros, nem entrou na Bíblia. Porque Deus espera que, se você se aproximou de Cristo, se você diz que é uma pessoa que crê nesse Deus tão maravilhoso, você saia da insatisfação. Porque essa insatisfação pelo que não tem gera uma vontade de justiça. As pessoas se sentem injustiçadas porque não têm, sim ou não? Não é justo que eu não tenha. E pedem para Deus constantemente, faz, Senhor, justiça na minha causa. Cansei de ver isso. Só que se você conhecer a Deus direitinho, você vai descobrir que existe uma diferença entre o conceito que se faz de Deus e como Ele é e se relaciona com seus filhos de fato. Existe uma diferença entre o fato e o conceito. Você acha que Deus é justo? Você acredita nisso? Sim ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus é justo mesmo. Só que qual é o tipo de justiça que Deus pratica? Aí é que vai agora. Porque existem tipos de justiça. Você acha que Deus pratica uma justiça aritmética? Vou explicar. Ou geométrica? Também vou explicar. O que é a justiça daqueles que se sentem lesados e revoltados porque não têm? É a justiça aritmética, que ele entende que tem que fazer uma correção. Ele tem ou não tem, eu tenho que ter também, então tem que dividir dele para mim. Isso é justo, eles pensam assim. Então imagina, é mais ou menos assim, uma mãe vai fazer um aniversário do seu filho. Quantos aqui têm filhos até 14 anos de idade? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Uma boa parte. E essa mãe tem o seu filho e convida mais 9 garotos. Então, nós temos um bolo e quantas crianças? 10. Bom, o que seria justo aqui? A mãe pegar o bolo e dividir em 10 partes iguais. Isso seria justo. Esse é o tipo de justiça que você entende que tem que ser assim. Então, uma criança, 10 crianças, um bolo, 10 partes iguais, resolvido, isso foi justo. Bom, esse é um tipo de justiça muito rudimentar, muito fraca.
porque é uma justiça aritmética. Bom, um bolo, 10 crianças, divide e acabou. Mas existe uma justiça que é mais elaborada, é a justiça distributiva. Ela é geométrica, porque ela envolve 3 coisas: o juiz, o critério adotado e o que vai ser julgado. É diferente. Então vamos pegar o mesmo exemplo para você entender e não se sentir tão injustiçado. Porque o Senhor tem me mostrado que pessoas, seus filhos, muitos se sentem injustiçados. Vamos perceber, e depois você vai me dizer qual é a justiça que Deus usa, a aritmética ou a geométrica. A mesma mãe, as mesmas 10 crianças, o mesmo bolo. Vamos aplicar a justiça distributiva, que envolve um critério. Então a mãe olha lá as crianças e olha o seu filho, e na hora de cortar o bolo, ela olha para o filho e fala assim: este aniversário e essa festa existe só por causa de quem? Do meu filho que está fazendo o quê? Aniversário. Olha como você mesmo falaria: nada mais justo. Não fala isso? Do que ele receber o pedaço maior. É uma justiça com outro critério. Vamos supor que essa mãe fosse uma nutricionista. E ela olhasse e visse que tem crianças que são menores e tem crianças que são maiores. Então vou aplicar uma justiça com um critério. Bom, as menores precisam comer mais para crescerem. Os maiores já são grandes, precisam comer menos. Nada mais justo que os menores comam mais e os maiores comam menos. É um tipo de justiça? Sim. Está errado? Não. Vamos supor que essa mãe fosse uma endocrinologista. Olha como vai ficando difícil. Ela vê que entre as 10 crianças tem crianças obesas e tem crianças magras. Bom, as obesas precisam emagrecer, os magros precisam engordar. Nada mais justo que os magros receberem um pedaço maior e os obesos receberem um pedaço menor. É injusto? Não. Agora, qual é a justiça que Deus aplica? É a justiça aritmética ou geométrica? É a justiça de tudo igual para todo mundo? Ou Deus utiliza critério? Aí você vai começar a perceber. Se você vê a parábola dos talentos, Deus deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Ué, mas não é tudo servo de Deus? Sim. Deus não é justo? Sim. A justiça de Deus não exigiria que ele desse 5 para cada um? Não, porque Deus não usa esse tipo de justiça. Deus usa uma justiça com critério. Que interessante, que surpresa, né? Que surpresa. E qual era o critério ali? Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Desenvolver as suas capacidades depende de Deus ou de você? Bom, já tem a primeira lição do ano para você se dar bem, né? Quanto mais você desenvolver as suas capacidades, mais você receberá. Quanto menos você desenvolver suas habilidades e competências e capacidades, menos você receberá. Este é o critério. Sou eu que estou inventando aqui? Sou, irmãos? Não. Então, quando você se sentir injustiçado, injustiçada, pode ser que você esteja desejando coisas que não é para você. Pode ser que você esteja se iludindo, achando que se você tivesse tal coisa, você seria feliz e melhor. E tem pessoas que até se chateiam com Deus porque não tem, não recebem. Agora, você está respeitando os critérios, irmãos? Ou você está num amor rudimentar de só desejar e se sentindo injustiçado porque não tem? O Senhor tem critérios para te abençoar. E o que a gente mais vê numa igreja corrompida deste século são pessoas que querem as bênçãos sem observar os critérios. Eles querem ter os resultados
sem observar o que é preciso fazer para receber esses resultados. E é impossível ser feliz dessa forma. Até porque Deus não age desta forma. Então, primeira coisa, primeiro pacto que você tem que fazer é sair de um amor de desejo, é sair de uma sensação de injustiça, é sair de uma sensação de vítima para começar a entender coisas mais espirituais que Deus tem para você. Para sair dessa esfera de mesmice, onde todas as pessoas vivem, é só olhar lá fora como elas vivem. Com o que elas se frustram, com o que elas ficam infelizes, é só olhar. E Deus te chama para sair disso, sai disso aí. Não é esse tipo de relação de amor que eu quero ter com você. É outro tipo. Ele é um pouco superior. Pedro já tinha entendido pelo menos esse outro amor, que é o amor que todo crente, em tese, deveria ter e viver. Que é o amor filia. O que é esse amor filia? É o amor em que, fraterno, como eu expliquei. É um amor que envolve uma mudança de mentalidade. E a proposta mais revolucionária que eu descobri na Bíblia é que Deus não quer mexer tanto na sua espiritualidade. Isso é interessantíssimo. Ele fala que você deve renovar o quê? A sua mente. Você está se sentindo infeliz porque não tem? Você está se sentindo injustiçado porque não alcançou? Mude a sua mente. Que mensagem fantástica. Porque se você aprendeu o amor filia, você vai perceber o seguinte: se eu não tenho, não importa. E aí você volta os seus olhos para o que eu tenho. Que interessante, é uma mudança de mentalidade abrupta. Em vez de ficar olhando o que você não tem, você começa a ver o que você tem. O que você tem? E aí, você começa a se alegrar por amar o que você tem. Bom, você já percebe que já saiu da infelicidade logo de cara. Sim ou não? A partir do momento que eu deixei de me preocupar com o que eu não tenho e comecei a observar o que eu tenho, então, infelicidade aqui pelo menos não vai ter mais. Ah, mas tem fulano que tem mais, não importa. Existe um propósito para que ele tenha mais e você menos. É isso que as pessoas não sabem. O amor filia, ele exige que você faça uma observação de como funciona a criação. Porque se você observar como Deus fez a criação, e parar algum tempo para meditar como funciona a criação, você vai entender uma coisa muito óbvia. Primeira coisa, não existe nada na criação inútil. Não existe. Dá uma chacoalhada no seu irmão e fala assim: sabia que não existe nada inútil na criação? Dá uma chacoalhadinha nele aí. Não existe nada inútil na criação, nada. Tudo foi feito com uma forma específica e um propósito específico. Não tem nada inútil. O vento foi feito para quê? Para ventar. Ele pode fazer uma outra coisa, senão aquilo para o qual ele foi criado? Não. A maré foi feita para marear. Ela pode fazer alguma coisa diferente daquilo para o qual ela foi criada? Não. O sapo foi feito para sapear. E ele pode fazer alguma coisa diferente a não ser sapear? Não. A única coisa que pode, da criação, que pode não cumprir o propósito para o qual foi criado, é quem? Tu. E eu. Olha que coisa interessante. O único elemento da criação
que pode viver numa miséria psicológica total e se encher de transtorno mental, psicose, neurose, fobia, depressão, ansiedade, um monte de lixo, é o homem. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e o homem não homeia. Que triste isso! Por que o homem não homeia? Porque ele é livre. E uma vez que ele é livre, ele pode escolher não atingir o propósito de vida que Deus tem para ele. E aí ele se frustra no amor eros, numa relação com o mundo, porque ele não tem aquilo que não é para ele. Que chatice, hein? Ele se frustra numa relação de desejos de coisas que ele não precisa. Porque você nasce e desenvolve com tudo o que você precisa para cumprir a sua missão nessa terra. Difícil essa palavra, né? Quem poderá ouvi-la? Mas é a palavra que Deus tem para você, querido. Você quer se dar bem nesse próximo ano? Não se ilude. Não fica triste, se enchendo a sua cabeça de linguiça, sem dormir, sem paz, sem isso, sem aquilo, querendo coisas que não é para você. E se você chegar para Cristo, você vai começar a perceber, mas como eu tenho que me alegrar então com o que eu tenho? Se você perceber, eu disse que nada na criação é inútil. Como que você poderia se alegrar com o que você tem? Primeiro é saber o que diz a palavra de Deus sobre isso. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 8,19. Vamos abrir rapidamente? Romanos 8,19. Pastor, pode ler para mim? Alguém pode ler com voz de triunfo? Quem vai ler para mim? Bem alto. Alguém tem uma outra tradução? Essa tradução não está ruim, mas não é a melhor. Como é que está a sua? Vai abrir? Romanos 8,19. Quem tem uma tradução diferente aí? Vamos ver. Pode ler, irmão. Ou quem tem uma tradução diferente que não seja revelado. Olha lá. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Obrigado, irmão. Essa é uma melhor tradução. Nesse caso, nesse versículo. Então, as pessoas no mundo estão aguardando o quê? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Olha que interessante. A criatura espera a sua manifestação como filho de Deus, entendendo que tipo de relação que você tem que ter com Deus, saindo do sofrimento daquilo, eu não tenho, agora eu tenho, agora eu não quero mais isso, eu quero aquilo, saindo desse meio comum, porque também a palavra diz, no livro de João 14, 21, que eu vou falar para você, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, quem sabe completar? Esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que gostoso. E a palavra diz também, no livro de 1 Coríntios 10, tudo o que façais, façais para a glória de Deus.
Quando é que eu começo a me alegrar com o que eu tenho? Quando você começar a perceber que na natureza tudo foi feito para algum objetivo, tudo tem uma finalidade, e tudo tem uma forma, e tudo tem um porquê. Se você começar a perceber quais são os talentos naturais que você tem. O que eu tenho? Às vezes, eu não tenho nada. Não tenho carro, não tenho casa. Eu não estou falando de coisas do amor eros. Eu estou falando do amor filia. O que você tem? Você foi feito, você foi feita do jeitinho que você é, por causa de um propósito de Deus na sua vida. Veja que percepção diferente, hein? Sair da infelicidade para uma relação de felicidade com Deus e de alegria, percebendo como Deus me fez e quais são as minhas habilidades naturais. Porque certamente essas habilidades naturais, que só você tem, foram colocadas por Deus na sua vida para você atingir um propósito na sua vida e na vida das outras pessoas, com isso que você tem. Você quer ser feliz? Desenvolva isso que Deus te deu. Desenvolva isso. De maneira que fala tanto, você leu aqui 3 versículos diferentes, que fala de manifestação de Deus. Deus se manifesta em você naquilo que você sabe fazer. Você gosta de cuidar das pessoas? Você gosta de mexer em feridas? Você gosta de... Deus te deu isso para que você fosse um enfermeiro, uma médica. Desenvolve isso. Ah, mas aí eu teria que sair do meu trabalho. Saia dele. Faça um curso antes, trabalhando. De repente você é uma enfermeira, de repente você é uma médica, um médico. Não deixa isso morrer, porque isso foi Deus que te deu para um propósito. De maneira que você, querido e querida, você tem que ser o melhor naquilo que você colocar a tua mão, o melhor. Não é por arrogância, não. Quando eu descobri que eu vim na terra para ensinar, ai, que delícia! Que delícia! Eu sou uma pessoa que não trabalho, eu só ensino. Porque é tão gostoso que eu nem considero trabalho. Quando eu descobri que minha missão era ensinar, que delícia! Agora eu encaixei no mundo, eu sei para que eu vim. Quando eu abri a minha boca, em nome de Jesus, eu peço a manifestação de Deus naquilo que eu ensino. E quando eu abro a boca e começo a falar no meu trabalho, nas palestras, nas empresas, eu vejo as pessoas assim, admiradas, para a glória de Deus. Porque eu sinto Deus se manifestar naquilo que estou fazendo. Você quer ter um ano melhor? Deixa Deus se manifestar nos talentos que Ele te deu. Para de correr atrás de coisa que de repente nem é para você. Sabe por que está tão triste? Sabe por que está se enchendo de remédio? Porque está no amor errado, está na categoria errada. Deixa Deus se manifestar com você, em você. Desenvolve aquilo que Deus tem para você. Para você ser feliz. Com coisas simples. Veja que eu não falei de nada material, mas falei de coisas que Deus te deu. Eu já fui roubado, irmãos, de várias maneiras. Empresas, ideias que eu tive, fiz empresas, me roubaram, me sacanearam, me passaram a perna. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mas uma coisa eu tenho certeza, algo que nunca ninguém vai me roubar, está aqui, ó. Deus me deu, e eu vou fazer para a glória dEle. Se tiver que começar 1, 2, 10, 15, 1000 vezes, eu farei.
Porque o que Deus te deu, ninguém rouba de você. E você vai se alegrar de uma maneira tal, você vai ficar feliz de uma maneira tal, que quando você colocar a mão, quando você abrir a boca, Deus se manifestará aí. E esse é um prazer, é uma alegria, que o relacionamento de eros, de desejo, e ter, e ficar infeliz, não pode mais fazer parte no teu coração. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o seu objetivo aqui na terra. Se você quiser sair fora dele, você vai ficar infeliz para chuchu. Imagina você que este copo d'água queira ser um microfone. Ele vai conseguir? Ele pode até tentar, né? Mas ele vai ser um microfone completo? Ele vai ser um microfone perfeito? Por quê? Porque ele não nasceu para isso. Ele pode até ser feliz. Fala bem alto dentro de mim, sem água, que você vai ver que aumenta a sua voz. De fato, sim ou não? E ele pode achar que é o microfone. E ele vai ser feliz, até o dia que ele conhecer isso aqui, ó. Acabou a alegria ali. Por quê? Ele vai ver que não é feliz. Esse já é um tipo de amor melhor para você andar. Esse já é o tipo de consciência que Deus espera que cada crente tenha. Sai do sofrimento por causa do não tenho, por causa da injustiça, por causa do que você pensa, do que você... Sai disso aí. Sai logo. Porque isso está te matando, literalmente. Está te matando. Vem para uma nova mentalidade. Que não é a ideal ainda, mas é melhor que aquela. Porque Cristo perguntou para Pedro: você me ama com o amor de Deus? Ele falou: não, eu te amo com amor filia. Ou seja, eu me alegro com a sua presença, Jesus. Tudo bem, você está melhor do que o do mundo lá que está no Eros. Mas eu ainda tenho para você algo maior. Eu ainda tenho para você algo melhor. Que é o amor ágape. E que é o amor de Deus. Para sair do amor eros e entrar no amor filia, eu tenho que mudar a minha mente, parar de olhar o que eu não tenho e começar a olhar o quê? O que eu tenho. Você sabe desenhar? Você gosta de desenhar? Para que você foi feito? Para que você foi colocado no mundo? De repente um arquiteto, uma arquiteta. De repente um ilustrador. Você gosta de cantar? De repente um cantor. Desenvolve o que Deus te deu. Você vai parar de sofrer, sim ou não? Uma vez que eu estou com foco naquilo que Deus me deu e vou desenvolver isso, porque isso é segundo a sua capacidade. Percebe o que você tem e desenvolve o que você tem, multiplica o talento que Deus te deu. Está entendendo? Faz sentido? Será que muda a vida? O que você acha? Lógico. E de repente, quando você parar de procurar, aí por causa de desenvolver o seu talento, você vai ter mais dinheiro, sim ou não? É interessante isso. Bom, vamos encaminhar para o que Deus tem para nós. Para entender como isso funciona, eu só posso ser feliz com o que eu tenho se eu aprender a reduzir minhas opções. Por que Eros deixa a pessoa tão frustrada? Porque são muitas opções. Muitas opções de carro, muitas opções de roupa, muitas opções de celular, muitas opções de homens, muitas opções de mulher, muitas opções. Isso faz com que eu seja cada vez mais o quê? Infeliz. Muitas opções. Para entrar num amor que já é mais espiritual, eu tenho que aprender a reduzir as minhas opções. Não tenha tanta opção por escolha própria. Isso vai fazer com que você seja mais feliz, com certeza.
Se você vivesse num mundo que só tem água, não tem Coca-Cola, não tem cerveja, não tem suco, será que a água seria mais gostosa ou menos gostosa? O que você acha? Mais gostosa, eu não tenho outra opção. Quer tornar a sua vida mais gostosa? Reduza suas opções. Você vai viver mais gostoso. Em todos os sentidos, hein, eu estou dizendo. Em todos os sentidos. Teve gente que entrou aqui nessa noite só para ouvir o que eu estou falando agora. Reduz suas opções, senão você vai se dar mal. Com relação à sua vida. O ágape, que é o amor de Deus, ele é um amor que nem deseja, nem sofre pela falta. Ele se alegra com o que tem, mas ele vai além. Porque os dois primeiros tipos de amor estão centralizados em você, na pessoa. Ah, eu não tenho, agora eu tenho. Ah, estou infeliz porque agora quero aquilo. É você. Ah, estou feliz porque estou desenvolvendo aquilo que eu tenho. É você. Mas o amor de Deus se preocupa com o próximo. Você está feliz agora? Estou. Que tal fazer o próximo feliz também? Isso seria fantástico. É uma preocupação que vai além de você. É a percepção do outro e do que ele vale. E como diz a Bíblia, não existe um amor maior do que dar a sua vida pelo outro. Esse é um amor tão fácil de falar e tão difícil de praticar. Dar a minha vida por alguém, mas eu gosto tanto da minha vida. Eu nunca tinha tido a oportunidade de entender esse conceito, até que aquele meu filho que teve aqui, o voador. Quem teve aqui na vez passada que eu preguei que trouxe meu filho? Levanta a mão só para saber. Então você sabe do que eu estou falando. Que ele subiu aqui e falou que ele era o meu filho voador, e você sabe por quê. E se você não estava aqui e quer saber o porquê, procura no site. Ah, pastor, boa. E aí você vai descobrir porque que ele falou que ele é o filho voador. Ele está com 13 anos. Mas quando ele estava com 10 anos, ele pegou uma amidalite. A mãe olhou que ele estava com uma bola do lado. E foi no médico, e o médico disse, é uma amidalite. Só que eu sou um cara, quem me conhece mais, sabe que eu sou chato e eu sou curioso, como eu falei. E eu falei, abre a boca, filho. Eu olhei, parece amidalite, mas e se não foi? Aí levei no outro médico, falei, eu queria fazer uma biópsia. Aí ele olhou assim, na boca do menino, e falou, por quê? Eu falei, bom, primeiro porque eu estou pagando. Segundo, porque é importante fazer. E insisti tanto que o médico fez. Quando veio o resultado, queridos, ele estava com um tumor maligno, raro, extremamente agressivo, que mata em 2 meses. Quando o médico falou isso para mim, eu não sou melhor que você, mas eu aprendi a andar com Cristo numa outra esfera de amor. Quando você ora o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você não sabe exatamente o que você está falando. A questão é, você aceita a vontade de Deus quando ela dói? Você aceita? Quando a vontade dói, aí você vai revelar que tipo de amor e que tipo de relacionamento você tem com Cristo.
se você se revolta, se você se sente injustiçado, que tipo de amor é esse? Eros. Se você se alegra só quando tem motivo para se alegrar, que é o filia, que tipo de amor é esse? Não é o ágape, com certeza. O amor ágape não é conceito. Não é você ler sobre uma flor tecnicamente. Não é isso. É um amor que se torna prático. É um amor que você pode ter experiência com ele. E quando o médico falou para mim, é um tumor maligno, altamente agressivo e que mata rápido. Eu olhei para ele e falei, o que é possível fazer? Aí o médico falou assim, não, eu acho que o senhor não entendeu. Eu falei, o quê? O que seu filho tem. Não é um tumor raro, maligno, altamente agressivo, que mata rápido? Ele falou, mas eu já cansei de dar notícia assim para os pais, e nossa, abre o chão, eles se convulsionam e morrem, e revoltam, e se vitimizam e tal. O senhor não está nem chorando, nem se sentindo vítima, nem revoltado. Pois é. Porque eu sei em quem eu creio. E o Deus que eu creio pode curar meu filho e pode levar meu filho. Não pense você que Deus só cura, não. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Diz que Jesus foi no poço de Betesda, que tinha 5 pavilhões. Quem sabe o que é pavilhão? Quem foi no Carandiru sabe o que é um pavilhão. Tem gente para chuchu. 5 pavilhões de pessoas enfermas. Jesus foi lá e curou quantos? Quantos? 1. Deus pode curar? Pode. Mas cura a todos? A Bíblia diz que não. Diz também, no tempo de Naamã, muitos leprosos haviam em Israel. E Deus curou quantos? Quem? Que nem de Israel era. Deus pode curar? Pode. Mas Ele também pode não curar. De maneira que se Ele curar, glória a Deus. E se Ele não curar? Glória a Deus. Esse é um tipo de amor e de relacionamento com Cristo, que é o alvo que você deve perseguir. Não é conceito. Porque você dá glória a Deus quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando está tudo bem. Qualquer idiota faz isso. Sim ou não? Está tudo bem, glória a Deus, glória a Deus. Agora Deus quer ver o que sai da sua boca quando não tem dinheiro, quando não tem saúde e quando não tem nada ao seu favor. Nada. Qual é o tipo de amor que você tem por mim? E aí, o médico me deu essa notícia, e eu falei para o meu filho, filho, preciso conversar com você. Ele tinha 10 anos. Eu preciso te preparar para uma coisa. E eu fiz um exemplo que você vai entender. Eu procuro ensinar muito para o meu filho, porque amar é preparar para viver, não é proteger, como eu vejo pais protegendo. Protege tanto que a criança cresce e não sabe viver, não sabe tomar opinião, não sabe ter responsabilidade, não sabe tanto proteger. Amar o filho é ensiná-lo a viver, é equipá-lo a lidar com as dificuldades da vida, sem se vitimizar, sem chorar, sem se sentir revoltado. Isso é amar. É preparar para enfrentar a vida com alegria, mesmo que você não tenha nenhum motivo para se alegrar. E eu falei para ele, filho, vem cá, o papai vai te ensinar uma coisa. Imagina que aqui tem um terreno,
uma terra. Se eu pegar uma semente de laranja-lima e plantar na terra, o que você acha que vai nascer, filho? Algo doce ou algo amargo? Qual foi a resposta dele? Algo doce, papai. E se você pegar uma semente de pimenta malagueta e plantar do ladinho da semente de laranja-lima, o que vai nascer? Algo doce ou algo amargo, algo picante? Qual foi a resposta? Algo picante. Curioso, filho, as duas estão plantadas na mesma terra, no mesmo lugar. Por que que uma consegue tirar do mesmo lugar que ela está coisas que produzem algo doce, e a outra, no mesmo lugar, tira tudo que tem do meio para produzir algo ruim? Qual seria o segredo? E aí ele balançou os olhinhos assim, ele estava procurando uma resposta dentro do mente dele, dentro do cérebro dele. Ele falou: papai, é o tipo da semente, né? Isso, filho. É o tipo da semente. A situação é a mesma, o sol é a mesma, a chuva é a mesma. Um produz coisa ruim, outro produz coisa boa. Com o ser humano é igual. Nós estamos num mundo onde as dificuldades são iguais para todo mundo. Só que tem gente que com as dificuldades produz coisa ruim e piora a situação dele, porque uma vez que o negócio já está ruim, e ele ainda piora com a atitude mental dele. Então, a dificuldade serve para você escolher o que você vai produzir. E ainda falei para ele: observa mais a criação que Deus fez. Você já comeu uma laranja-lima? É doce ou não é? É maravilhosa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. De repente, quando eu te fizer a pergunta, você nunca mais vai comer laranja-lima. Mas o que você põe em cima da laranja-lima para que ela nasça bem doce, hein? Esterco é o quê? Excremento. Olha que situação terrível. Você está enterrado. E ainda colocam sobre você um monte de, né? Tem uma situação pior que essa? Você está enterrado com um monte de em cima de você. Mas se você entender o que é o amor ágape de Cristo, qual o tipo de relacionamento que Ele quer, apesar disso tudo, apesar de ter um monte de em cima de você, você produzirá algo doce. Você não vai se revoltar. Eu vou batalhar. Não. Isso é um nível inferior. Você não vai se vitimizar. Ai, coitadinho. Isso não é relacionamento com Cristo. Você vai produzir algo doce. Falei: filho, você vai passar por um processo extremamente difícil e dolorido. Os médicos vão falar: ele teve que fazer 2 tipos de quimioterapia, uma no osso, na medula óssea, e outra na veia, porque esse tipo de tumor migra para os ossos. Os médicos vão falar que você vai perder peso, mas é você que escolhe se você vai perder peso ou não. É a sua mente que manda, não são as pessoas que mandam. Você vai decidir. Ele vai falar que vai ser difícil, que vai ser assim, você vai vomitar, você tal. Isso é opção. Se você aceitar isso para a sua vida, será assim. Se você não aceitar, não será assim. E eu percebi pela primeira vez que a vida do meu filho valia muitas vezes mais do que a minha própria vida. Eu nunca tinha percebido. O trabalho deixou de ser importante, fiquei 3 meses sem trabalhar. O dinheiro não era importante, os meus prazeres não eram, nada era importante. O que era importante? A vida do meu filho. E foi um tempo de experiência para nós dois, porque nós estudamos espanhol juntos, nós
Vimos os 3 patetas juntos, nós fizemos uma porção de coisa junto que também ajuda na recuperação. E quando durante o dia eu não podia ficar com ele, que eu passava todas as noites com ele, eu falava: filho, como que você está? E ele falava para mim: papai, fica tranquilo porque eu estou plantando um monte de goiabinha. E para a glória de Deus, ele não perdeu peso. Os médicos lá do Boldrini, que é a instituição que cuida de crianças com câncer lá em Campinas, ficaram assustados porque nunca viram isso. Ele está ganhando peso. Tem alguma coisa errada com seu filho. E com 10 anos de idade ele aprendeu que existe um tipo de relacionamento com Deus, que apesar de tudo estar contrário a você, você não vai ficar infeliz. Apesar de nada estar favorável em você e de repente um monte de esterco na sua vida. Quantas vezes eu vejo pessoas falando: minha vida está uma... E fala mesmo. Isso é uma oportunidade para descobrir o que você vai produzir. É motivo de alegria. E eu fundei, na época, um grupo de estudos que dura até hoje, tem 3 anos, graças a Deus, Deus teve misericórdia, ele está curado. Eu fundei no dia que eu recebi a notícia de que ele tinha um tumor maligno. Para a glória de Deus, eu fundei um grupo de estudos que dura até hoje lá, como forma de gratidão pela doença do meu filho. Eu sou melhor que você? Não. Sou só mais curioso. Queridos, que você possa, nesse ano de 2016, não se preocupar tanto com o que as religiões dizem. Não se preocupar tanto com os dogmas, com os rituais. E para você que está em casa aí me ouvindo, é para você também esta mensagem. Não se preocupe tanto com o que você não tem, porque você nasceu com tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na terra. Primeiramente, para deixar você mesmo feliz. E depois, para com isso, você deixar o outro feliz. Não se preocupa tanto com o eucarioto do clado eudocotiledônio. Se preocupa mais em pegar uma flor, em ver como ela é cheirosa, em ver como ela é bela, e transformar aquilo que está escrito em algo prático na sua vida. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe muito a sua família. E que você possa subir na escala de amor que você tem vivido com Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa oração com uma reverência diferente diante do Senhor. Você pode se ajoelhar? Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estamos prostrados diante da Tua presença, Pai. Como diz a Tua palavra, estamos nos humilhando diante da Tua potente mão, Senhor. Pedimos o Teu perdão por nossa ignorância, muitas vezes, quanto ao tipo de amor com que devemos Te seguir. Nesta noite especial que o Senhor prepara para nós aqui, meu Deus, que não seja apenas mais um culto, que não seja mais um ritual, mas que
eu possa mudar a minha categoria de amor. Porque hoje eu vi claramente em qual categoria eu estou te servindo, Pai. Eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude. Eu não quero, Pai, em nome de Jesus, continuar vivendo desta forma. Tua palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está presente. Tua palavra diz que se nós concordarmos em alguma coisa aqui na terra, o Senhor ligaria no céu. Por isso, Pai, liga esta igreja na espiritualidade que o Senhor tem. Liga, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, um amor de entranhas. Porque o amor de Cristo nos constrange, ó Pai. Não queremos ter a cabeça cheia de conceitos, cheia de religiosidade, cheio de dogma, cheio de juízo e ficar infeliz, porque nós percebemos que essas coisas não trazem a felicidade. Perdoa, Deus, se tenho vivido assim, desejando isso, desejando aquilo, desejando um relacionamento, desejando outro. Pai, perdoa. Porque hoje eu percebi que isso me trará infelicidade constante. Pai, eu peço perdão se tenho enterrado os talentos que o Senhor me deu, as habilidades que eu tenho para atingir um propósito específico na terra, mas que nessa noite o Senhor fez reacender em mim e me mostrar aquilo para o qual eu fui criado, aquilo para o qual eu fui criada. Me dá condições, meu Pai, eu te peço em Jesus Cristo, de desenvolver essas habilidades para que eu me alegre, para que o Senhor se manifeste naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, e me leva para um patamar superior, onde as pessoas se alegrem com isso, ó Deus, e que ainda que todas as coisas me sejam contrárias, ainda que tudo esteja desfavorável, eu não vou me desesperançar, não vou ficar vítima de uma circunstância, também não vou me revoltar contra ela, mas eu vou lembrar que a tua vontade às vezes dói, e que na verdade é uma oportunidade para produzir algo doce com isso. Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida desta igreja, abençoa os meus familiares, que eu possa, ó Deus, sentir o perfume da flor, o bom cheiro de Cristo, que eu possa ter experiências esse ano com o Senhor, que eu seja menos religioso e mais discípulo a cada dia, que eu me interesse mais pela alegria das pessoas, que eu perceba os valores que elas de fato têm, e que eu possa deixar de olhar só para o meu umbigo, só com a minha alegria, só com as minhas necessidades, mas que eu possa usar tudo que o Senhor me mostrou aqui, para produzir alegria e cura num mundo tão enfermo e triste. Assim abençoa, Pai, este ano, e que esta igreja seja uma referência neste lugar, para a honra e para a glória do teu santo nome em Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir o seu Senhor, pode glorificar o Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Pastor Diego.